As gravuras alienígenas no Egito e na Índia. Coincidência ou contato? Uma exploração aprofundada do simbolismo antigo, arquitetura e teorias extraterrestres. Ao longo da história, as grandes civilizações do mundo antigo deixaram para trás mais do que apenas monumentos de pedra e templos em ruínas. Elas deixaram perguntas. Entre as mais intrigantes estão as gravuras esculpidas nas paredes de templos, escrituras antigas e fachadas de cavernas no Egito e na Índia. Essas gravuras retratam seres com características estranhas, naves voadoras, carruagens divinas e artefatos tecnológicos misteriosos. Enquanto acadêmicos tradicionais as interpretam simbolicamente ou mitologicamente, uma teoria alternativa surgiu, uma que sugere contato com seres não deste mundo. A ideia de alienígenas antigos, ou astronautas antigos, postula que extraterrestres visitaram a Terra milhares de anos atrás, influenciando as primeiras sociedades humanas. Embora controversa, essa teoria ganhou força através de décadas de livros, documentários e discussões online. Neste ensaio, exploramos as gravuras e evidências do Egito e da Índia, duas civilizações separadas pela geografia, mas ligadas por mistérios compartilhados. É coincidência que ambos retrataram seres voadores, armas de energia e visitantes celestiais? Ou há mais do que mitologia em jogo? Localizado no Alto Egito, o Templo de Hathor em Dendera é um complexo imponente, riquíssimo em simbolismo e referências astrológicas. Entre suas características mais debatidas está a chamada Lâmpada de Dendera, uma série de entalhes que parecem mostrar um objeto grande em forma de bulbo, conectado a um cabo e apoiado em um pedestal. Para os egiptólogos tradicionais, essas imagens representam uma flor de lótus de onde emerge uma serpente, um símbolo de fertilidade, energia ou renascimento. Mas para os teóricos dos antigos astronautas, o entalhe parece retratar uma forma de tecnologia ancestral, uma lâmpada elétrica. Eles apontam para a semelhança com as lâmpadas de arco do início do século XX e a presença do que parece ser um fio ou uma fonte de energia. Se for verdade, isso mudaria radicalmente nossa compreensão das capacidades dos antigos egípcios. Será que a lâmpada de Dendera não é metafórica, mas literal? Alimentando ainda mais o mistério está outro sítio, Ábidos. Esta antiga cidade sagrada para Osíris contém o templo de Sete Primi, onde um hieróglifo bizarro foi descoberto. Ele parece mostrar um helicóptero moderno, junto com o que se assemelha a um submarino e um disco voador. Desconsiderado pela maioria dos egiptólogos como um palimpsesto, resultado de inscrições sobrepostas devido à erosão ou entalhe sobre textos anteriores, este hieróglifo do helicóptero se tornou um ícone para os defensores do contato alienígena antigo. Mesmo que seja uma coincidência, a semelhança é impressionante. A forma do helicóptero inclui um rotor principal, rotor de cauda e até uma estrutura semelhante a um cockpit. Será que isso pode ser realmente atribuído apenas à erosão? Deuses egípcios como Osíris, Thoth e Ra são frequentemente representados com crânios ou capacetes alongados. O faraó Akhenaton e sua família, retratados com crânios alongados, têm intrigado acadêmicos por décadas. Enquanto alguns atribuem isso a um estilo artístico ou condição médica como a crânioestenose, outros sugerem que essas representações refletem seres de outro tipo. Será possível que essas figuras com cabeças alongadas representem uma raça de seres que os egípcios encontraram ou adoraram como deuses? Pelos textos sagrados da Índia, histórias de carruagens voadoras conhecidas como Vimanas aparecem frequentemente. O Rig Veda, Mahabharata e Ramayana, textos que datam de mais de 2 milênios, descrevem deuses voando pelos céus em naves metálicas, movidas por energias desconhecidas. O Samarangana Sutradhara, um tratado sânscrito do século X sobre arquitetura e máquinas, até descreve como os Vimanas poderiam ser construídos.
Ele fala de métodos de propulsão envolvendo mercúrio e fogo, assemelhando-se a descrições rudimentares de motores a jato ou foguetes. Céticos veem isso como metáforas poéticas, símbolos de jornadas espirituais. Mas os defensores da teoria dos antigos astronautas argumentam que são relatos de testemunhas oculares, transmitidos por tradição oral e, eventualmente, registrados nas escrituras. Um dos exemplos mais impactantes de uma possível guerra extraterrestre antiga vem do Mahabharata, que narra uma batalha envolvendo armas celestiais devastadoras. Olha só o que diz um dos trechos mais citados. Um único projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e chamas tão brilhante quanto 10.000 sóis. Era uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte. Essa descrição, que lembra muito uma explosão nuclear, inclui efeitos como pássaros caindo do céu, alimentos se tornando intragáveis e queda de cabelo e unhas. Os defensores dessa teoria argumentam que isso sugere precipitação radioativa e calor intenso, fenômenos desconhecidos no mundo antigo, a menos que tivessem sido vivenciados. Será que o Mahabharata estaria descrevendo uma batalha cósmica com tecnologias não humanas? As cavernas de Ellora, em Maharashtra, na Índia, principalmente o templo de Kailasa, parecem quase impossivelmente avançadas para a época. Esculpido diretamente em uma única rocha, é uma das maiores estruturas monolíticas do planeta. As teorias sobre como os construtores antigos conseguiram tal feito sem ferramentas modernas são muitas. Dentro das cavernas de Ellora e Ajanta, as gravuras mostram seres celestiais, seres com capacetes estranhos e naves voadoras emitindo feixes de luz ou fogo. Embora geralmente interpretadas em um contexto religioso, como representações de deuses, demônios ou energia cósmica, alguns pesquisadores sugerem que elas ecoam avistamentos reais ou eventos de contato. Egito e Índia, ambos contam histórias de seres vindos do céu. No Egito, deuses como Ra e Horus cruzam os céus em barcos solares. Na Índia, divindades como Indra e Vishnu descem em vimanas. Em ambas as culturas, esses seres possuem armas de grande poder, dominam o conhecimento do cosmos e dizem vieram lá de cima. As semelhanças não param por aí. Ambas as civilizações descreveram ciclos de destruição e renascimento iniciados por esses seres. Ambas construíram estruturas piramidais gigantescas alinhadas com corpos celestes. E ambas produziram arte e literatura que parecem misturar o divino com o tecnológico. Estamos testemunhando o surgimento independente de um mito, ou a memória compartilhada de encontros reais? Na arte egípcia, a flor de lótus representa a criação e a emergência divina, assim como a flor de lótus no hinduísmo e no budismo. No entanto, em ambos, ela é frequentemente desenhada emergindo de uma fonte de poder, acompanhada por feixes ou serpentes que alguns interpretam como energia. Compare a luz de Dendera no Egito com as esculturas de templos na Índia, onde divindades seguram objetos semelhantes a lótus que emitem luz ou energia. Será que estamos vendo o mesmo conceito, filtrado por lentes culturais diferentes? Os hieróglifos de Ábidos, que parecem mostrar veículos modernos, incluindo um helicóptero, viraram um pilar para a teoria dos antigos astronautas. No entanto, os egiptólogos explicam que isso é resultado de um palimpsesto, onde um conjunto de hieróglifos foi esculpido por cima de outro. A inscrição original, feita durante o reinado de Seti I, foi modificada mais tarde pelo seu filho Ramessés II. Com o tempo, o reboco foi se desfazendo, expondo as gravuras mais antigas e criando símbolos sobrepostos que parecem máquinas modernas. Estudiosos reconstruíram digitalmente as camadas, revelando seus significados religiosos originais. Embora essa explicação seja aceita na academia, a precisão da forma de helicóptero ainda deixa muita gente com a pulga atrás da orelha.
Será que é só uma coincidência de erosão? Ou estamos perdendo algo mais profundo nessa história? A luz de Dendera, muitas vezes apontada como a representação de uma lâmpada brilhante alimentada por um gerador, é, na interpretação tradicional, uma flor de lótus de onde emerge uma serpente, simbolizando fertilidade, renascimento e energia divina na mitologia egípcia antiga. O cabo seria um pilar Djed, símbolo de estabilidade, e o soquete uma base de lótus, bem comum na iconografia egípcia. No entanto, a semelhança com uma lâmpada moderna, com filamento, cabo e invólucro, continua levantando questionamentos. Críticos argumentam que o ser humano tende a aplicar interpretações modernas a símbolos antigos, um fenômeno chamado projeção anacrônica. Ainda assim, mesmo com as explicações simbólicas, não dá para negar o quanto essa lâmpada de lótus se parece com a estrutura de um aparelho elétrico funcionando. Muitos textos em sânscrito mencionam vimanas, veículos voadores usados por deuses, reis e demônios. O Vaimanika Shastra, descoberto no início do século XX e atribuído ao sábio Bharadvaja, é frequentemente citado por teóricos de alienígenas. Ele descreve tipos de vimanas, seus sistemas de propulsão e os materiais usados. No entanto, estudiosos dataram o texto como não anterior ao século XX, e a maioria o considera uma fabricação moderna. Engenheiros aeronáuticos que estudaram seu conteúdo descobriram que as descrições eram aerodinamicamente impossíveis, cheias de física vaga ou contraditória. Apesar disso, referências a vimanas existem em textos muito mais antigos, como o Mahabharata e o Ramayana, escritos séculos ou até milênios antes. Essas menções antigas, embora poéticas e religiosas em tom, contêm descrições chocantemente específicas de máquinas voadoras, viagens aéreas e batalhas travadas no ar. Se não for literal, então por que tanta consistência nos detalhes? Defensores da teoria do contato antigo apontam para uma seção específica do Mahabharata, onde uma única arma aniquila exércitos inteiros, incinera elefantes e causa devastação ecológica generalizada. Era uma arma tão poderosa que poderia destruir a Terra em um instante. Um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte. Os corpos estavam tão queimados que eram irreconhecíveis. Cabelo e unhas caíam. Alguns interpretam isso como evidência de uma guerra nuclear pré-histórica ou tecnologia extraterrestre. Céticos argumentam que é hipérbole poética, um exagero mítico para enfatizar o poder de armas divinas como o Brahmastra. No entanto, os paralelos estranhos com a tecnologia de guerra moderna continuam sendo um quebra-cabeça. Poderiam essas histórias ser vagas recordações de eventos reais, há muito esquecidos? Tanto o Egito quanto a Índia construíram estruturas com uma precisão celestial impressionante. As pirâmides de Gizé, por exemplo, estão alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais e mimetizam as estrelas do cinturão de Órion. É de cair o queixo. Na Índia, complexos de templos como Konark e Angkor Wat revelam alinhamentos impecáveis com solstícios, equinócios e eventos estelares. Uma verdadeira obra de arte celestial. Como essas culturas antigas desenvolveram um conhecimento astronômico tão sofisticado? Uma resposta é que eles observaram o céu por muitas e muitas gerações. Tipo um trabalho de formiguinha, sabe? Outra resposta, mais pra lá de especulativa, é que eles foram ensinados por seres com acesso a um conhecimento muito, muito avançado. Tipo um professor particular, só que de outro mundo. Na Índia, o Surya Siddhanta, um texto astronômico antigo, antecede a trigonometria moderna e calcula com precisão o diâmetro da Terra e a duração de um ano. É de arrepiar. No Egito, a construção de templos como Abu Simbel, onde a luz do sol atinge santuários internos apenas em dias específicos do ano, demonstra um domínio incrível do alinhamento solar. É um show de engenharia. Seriam essas façanhas de um gênio precoce ou um conhecimento herdado? Fica a pergunta no ar. Um dos temas que sempre aparece nas esculturas antigas
é a representação de figuras humanoides com cabeças grandes, crânios alongados ou estruturas que parecem capacetes. Parece coisa de outro planeta, né? No Egito, deuses como Thoth, Osíris e até Akhenaton aparecem com distorções cranianas. Coincidência? Acho que não. Na arte indiana, deuses como Shiva, Vishnu e outros usam cocares ornamentados com tubos, discos ou características que lembram chamas. Parece que eles estavam prontos para uma viagem espacial. Teóricos alienígenas argumentam que isso representa visitantes usando capacetes, possivelmente extraterrestres com trajes espaciais. Já outros sugerem que os capacetes simbolizam divindade, inteligência ou poder espiritual. Cada um com a sua teoria, né? Mas as semelhanças são notáveis. Ambas as culturas mostram deuses descendo do céu, tipo num filme de ficção científica. Ambas associam esses seres com luz, fogo ou energia cósmica. Parecem super-heróis, não é? Ambas descrevem comportamentos não humanos, como longevidade, transformação e viagem interdimensional. É de pirar o cabeção. Essas semelhanças poderiam ser resultado de uma memória global compartilhada, ou de um evento comum que se gravou nas civilizações antigas. O mistério continua. As cavernas de Ellora, na Índia, e o templo Osirion, no Egito, exibem trabalhos em pedra que as ferramentas modernas teriam dificuldade em replicar. É de cair o queixo. O templo Kailasa, em Ellora, esculpido a partir de uma única montanha de basalto usando cinzéis e martelos, desafia a lógica com sua escala e simetria. É uma verdadeira obra de arte, parece até que foi feito por seres de outro mundo. Da mesma forma, os blocos de granito do Osirion pesam mais de 100 toneladas, encaixados com uma precisão que dá inveja a qualquer engenheiro atual. Alguns sugerem que civilizações antigas usavam técnicas desconhecidas de amolecimento de pedras, possivelmente envolvendo frequências sonoras ou produtos químicos, para moldar pedras enormes como argila, tipo uma massinha de modelar, sabe? Outros argumentam que é evidência de tecnologia perdida, seja terrestre ou até mesmo alienígena. Vai saber, né? Independentemente do método, os resultados falam por si. Milhares de anos depois, engenheiros modernos ainda se maravilham com essas estruturas. É de deixar qualquer um de queixo caído. Índia e Egito não são as únicas culturas com lendas de deuses vindos das estrelas. Por todo o mundo, dos maias aos sumérios, aborígenes australianos aos hopis nativos americanos, as histórias contam sobre pessoas do céu, deuses em naves voadoras e professores que trouxeram conhecimento para a humanidade. Parece até enredo de filme, mas é história, meu caro. Os Anunnaki sumérios desceram dos céus em naves flamejantes. Uma coisa de louco. O povo Dogon do Mali descreveu o sistema estelar de Sírius com precisão, muito antes da invenção dos telescópios. É de arrepiar. Na Bolívia, Pumapunku de Tiwanaku apresenta megálitos cortados com precisão de máquina. Parece que foi feito por robôs de tão perfeito. Seriam esses apenas mitos? Ou eles refletem o contato com uma inteligência avançada, possivelmente não humana? Fica a pergunta no ar, igual novela das 8. Alguns acreditam que as civilizações antigas estavam conectadas por uma cultura global esquecida, talvez com a ajuda de tecnologia avançada ou assistência extraterrestre. Pirâmides, megálitos e simbolismo cósmico aparecem em todos os lugares, até mesmo em ilhas remotas como a Ilha de Páscoa. Será que, há milhares de anos, a humanidade tinha um entendimento muito mais sofisticado do universo? E esse conhecimento foi perdido, espalhado ou suprimido? O Egito e a Índia podem ter as peças mais claras desse quebra-cabeça. As gravuras no Egito e na Índia continuam a provocar admiração e debate. Para os estudiosos tradicionais, são a bela expressão da imaginação humana primitiva, profundamente simbólicas, mitológicas e espirituais. Para outros, são avisos ou registros deixados para trás, fragmentos de contato com seres de além da terra ou do tempo.
O que é inegável é a consistência, em todos os continentes e séculos, nas representações de seres e máquinas voadoras, armas poderosas baseadas em energia, seres descendo ou subindo ao céu, alinhamento astronômico avançado, metáforas ou símbolos tecnológicos. Precisamos nos perguntar: são apenas metáforas? Coincidências? Ou nossos ancestrais estavam tentando preservar um registro de experiências reais e transformadoras? À medida que continuamos a decifrar essas gravuras, textos e estruturas com tecnologia cada vez mais avançada, talvez não estejamos descobrindo o passado, mas redescobrindo o que a humanidade já sabia e esqueceu. Em cada templo, cada caverna e cada história gravada em pedra, as civilizações antigas deixaram mensagens, não apenas de deuses e mitos, mas talvez de visitantes das estrelas. Seja mito ou memória, a pergunta permanece: estávamos sozinhos? Ou alguém ajudou a construir o alvorecer da civilização?